Muito bom dia para você que está em casa. Nós já estamos começando o estilo de vida e hoje nós vamos conversar sobre as carnes. Exatamente, nosso tema de hoje tem tudo a ver com o fim de semana, porque normalmente a gente gosta daquele churrasquinho, a gente gosta também da sexta-feira de extravasar, de repente faz um almoço diferenciado ou até aquele almoço de família. E aí a gente precisa saber também sobre os benefícios e malefícios, o quanto de carne a gente pode comer, se a gente pode comer muita carne ou não, se a carne vermelha faz bem ou se só faz mal, enfim, nós precisamos saber o que nós estamos comendo e é por isso que nós vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo do dia, a gente vai conferir primeiro o Instagram, @estiloamazonsat, aí você consegue encontrar todas as nossas fotos, os vídeos, tudo que a gente vai postando pensando em você. Lembrando que nós postamos várias dicas e várias recomendações também relacionadas à saúde, relacionadas à qualidade de vida, a bem-estar, para te ajudar aí a manter essa sua vida, esse seu estilo de vida saudável, que é o que nós tentamos te auxiliar a fazer aqui no estilo de vida. E além disso, você conhece mais um pouquinho também da nossa produção, mais um pouquinho do que acontece no programa. Diariamente acontece e conhece inclusive tudo em relação aos nossos looks, em relação à montagem do programa, tudo relacionado ao estilo de vida você conhece através das nossas redes sociais. Mas é claro que se você já costuma navegar pelas redes sociais, você sabe que o Instagram não nos dá a possibilidade de algo tão detalhado assim. Ele não é tão detalhado quanto a nossa fanpage, que é o Facebook. www.facebook.com/estilovida, e aí você também acompanha todo o conteúdo que a gente vai postando para vocês diariamente, que também tem a ver com o que a gente posta no Instagram, só que tem detalhes a mais, é um pouco mais detalhado, e aí você conhece ainda mais e mais características ainda sobre o programa. Lembrando que no Facebook você consegue conversar com a gente mais fácil, relacionado ao Instagram, né? Porque você pode mandar lá a sua mensagem e aí a gente vai responder, a gente vai, enfim, ler a sua mensagem depois que o programa acaba. Eu gostaria, inclusive, de conversar com vocês sobre isso, porque nós também temos uma outra possibilidade, que é o WhatsApp. 92 é o código aqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção, e o WhatsApp ele serve pra gente conversar ao vivo mesmo, pra você mandar suas mensagens exatamente agora, e aí a produção passa pra mim e eu leio tudo ao vivo aqui com vocês. E o Facebook, ele serve para depois que o programa acaba a gente conversar. Por que eu tô falando isso? Porque a gente recebe muitas mensagens ao vivo no Facebook também. E aí, às vezes, a gente acaba passando despercebido pelo programa, né? E a gente está sempre olhando o WhatsApp e a gente não consegue responder ao vivo. Daí, para você ser respondido ao vivo mesmo, para não perder tempo, para você não ter que ter a sua resposta depois que o programa acaba, você pode enviar pra gente pelo WhatsApp. E aí, se o programa acabar e você ainda quiser conversar com a gente, você manda pelo Facebook, que dessa forma a gente consegue conversar ao mesmo tempo, e aí não precisa demorar muito para você obter a resposta em relação às dúvidas que você tem, principalmente do nosso bate-papo. E falando em bate-papo, nós recebemos a nutricionista Nilda Pamplona, meu Deus do céu, quase não saiu, Nilda Pamplona, e ela vai conversar com a gente exatamente sobre isso, sobre as carnes. Então, se você já está preparando o churrasquinho da sua família para o fim de semana, ou se de repente o fim de semana começa na sua casa a partir de hoje, já sexta-feira, você já pode preparar suas dúvidas e mandar pra gente, de repente um tipo de carne que você tem dúvida, de repente você só quer comer carne branca e acha que a carne vermelha não tem tantos nutrientes ou não tem nutriente algum. A gente vai desmistificar tudo isso hoje, né, Nilda? Bom dia. Bom dia, Isabelle. Bom dia a todos. Realmente, existe muita mistificação e hoje vamos tentar esclarecer alguns pontos. Em relação às carnes, vamos partir logo para a pergunta principal, né? As carnes apresentam algum benefício? Nós precisamos da carne para manter a nossa alimentação equilibrada ou não? Sim, precisamos da carne. Nós temos a carne vermelha, que é a carne bovina, e as demais carnes estão classificadas como carne branca, que é a carne do frango, do peixe, do porco. Todas elas têm seus benefícios. E o que vai dizer o seu malefício ou benefício é a forma como utilizamos essa carne, da forma como nós preparamos e da forma como nós consumimos, né? A carne vermelha, a carne bovina, ela é muito rica sim em nutrientes. Ela é rica em vitamina B12, ela é rica em zinco. E o que isso significa? Significa que ela tem bastante ferro, ela ajuda no combate
melhorar o sistema imunológico da pessoa, mas depende da quantidade que se consome. Nós temos que consumir 2 vezes, 3 vezes no máximo durante a semana. Interessante, né? A gente tem conversado muito sobre essa questão do sistema imunológico e sobre a questão também de você estar sempre preparado, por exemplo, às vezes passa um ventinho, né, assim, com alguns vírus, enfim, e a gente é atingido já de primeira. A gente diz que a gripe já derruba a gente logo quando ela vê, assim, a quilômetros de distância, porque o nosso sistema imunológico não está tão bom assim. E a gente fala muito de vitamina C. E aí agora nós descobrimos que a carne também também traz benefícios em relação a isso. Sim, a carne também traz. Por isso a gente tem muita preocupação com os veganos. Aquelas pessoas que não ingerem, para a gente estar substituindo, suplementando para que ela não tenha essa fragilidade. Não tanto no sistema imunológico, como na hemoglobina também, porque a hemoglobina, a vitamina B12, né, o ferro, ele auxilia muito na hemoglobina, que é quando há uma leva de oxigênio para os tecidos. É muito importante nesse sentido. Então, agora, existe uma restrição também da carne vermelha. A carne vermelha, se você consome com muita frequência, ela contém substâncias carcinogênicas, devido também ao preparo dela. Então, as pessoas que têm câncer de próstata, câncer de intestino, a gente evita esse consumo por causa do aumento que ela produz mais testosterona, ela auxilia a produção de testosterona. Então nós temos que ter cuidado. Por isso que as dietas, elas são individualizadas, os cardápios são individualizados, porque é de acordo com o organismo de cada pessoa, de acordo com a patologia. E normalmente quando a gente começa uma dieta, a carne é sempre o primeiro elemento que a gente corta, né? Não, vamos comer, por exemplo, se antigamente eu comia dois pedaços de bife, agora eu só como um pedaço de bife, porque é importante você diminuir a carne e esses acompanhamentos que vêm junto, enfim, é sempre o vilão. A carne é sempre a vilã e na realidade não é bem por aí. Se a gente for partir desse ponto de que tem que ser cada dieta com a sua própria característica, de que cada pessoa precisa de uma dieta diferente, pode ser que a carne seja a solução da vida de alguém, né? Sim, principalmente para os praticantes de educação física, né? Para praticantes de academia. Eles precisam da carne, eles precisam da proteína. Para quê? Por causa do músculo. Então, se tirar a carne dessas pessoas, eles não vão ter disponibilidade, eles não vão ter resistência para praticar o exercício, vão perder totalmente, vão ficar desmotivados. Então, a carne, quando a gente fala também da carne vermelha, a gente também pode falar da carne branca. A gente pode falar do frango, do peixe. Eles também são importantes. O peixe, nós devemos consumir pelo menos umas 3 vezes na semana. Ele contém ômega 3, que é muito, muito bom para a saúde. Então, se a gente consumir umas 2 ou 3 vezes a semana o peixe, a gente vai estar absorvendo, a gente vai estar ingerindo a quantidade necessária de ômega 3. Não é comer peixe uma vez por semana e pronto, já comi meu ômega. Não é bem assim. E lembrando que quando a gente fala de carne, a gente fala de carne vermelha, de carne branca, a gente fala do peixe também. Então, existem diferentes tipos de carne e eu acredito que a mais famosa de todas é a que causa mais problemas, digamos, entre aspas, é a carne vermelha. Porque normalmente as pessoas já associam a carne vermelha a algo ruim ou então a algum malefício. Ela possui também os benefícios ou é realmente a carne que a gente deve evitar? O que a gente pode conversar sobre a carne vermelha em específico? Sim, como eu falei, né? A carne vermelha ela contém ferro, zinco, a vitamina B12, que são necessários para o nosso organismo. Mas a quantidade de vezes, a gramagem que nós devemos consumir, então elas são reduzidas. E nós devemos optar pelas carnes mais magras. As pessoas optam muito pela picanha no final de semana, são as carnes mais calóricas, são as carnes que contêm mais gordura. Então essas carnes nós devemos evitar e passar para as carnes magras. Então a gente tem que fazer uma mudançazinha no hábito alimentar, trocar um pouco as carnes, não dizer eu nunca mais vou comer a picanha. Você tem alguma das patologias? Não. Então vamos reduzir, em vez de comer 3 vezes na semana ou 2 vezes, vamos reduzir para uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Então
Então depende, é individual. Nós temos que fazer realmente uma avaliação nutricional da pessoa para saber a quantidade que ela deve ingerir. E aí, como eu tô falando desde o início do programa, né, as famílias que são acostumadas realmente a fazer aquele churrasco, a reunir todo mundo para fazer o churrasco de fim de semana, pensa bem, nós temos que comer carne no máximo 3 vezes por semana. Se você é dessa família que começa já a partir da sexta-feira, o fim de semana tem quantos dias? 3. Na realidade, a semana começa no domingo, mas no domingo a gente ainda tá nesse embalo de fim de semana, né? E aí a gente vai sexta, sábado, domingo, já foram os 3 dias. Provavelmente na segunda, na terça, na quarta e na quinta, a gente não passou sem comer carne. Então, quer dizer, a gente já bate todo o recorde só no fim de semana. É verdade. Às vezes só numa refeição você já consumiu o que era para ser consumido em 2, 3 dias. Porque quando você começa a fazer o churrasquinho, você não controla a gramagem, você não controla a quantidade que você vai ingerindo. Fora as carnes processadas, que essas sim, essas são muito prejudiciais. Quanto menos você comer, mais saudável é. Então, uma das campeãs, né, da carne processada é a salsicha, que as pessoas adoram um hot dog, um cachorro quente, como dizem. Em alguns lugares os nomes são diferentes, que às vezes até a gente não sabe, a gente utiliza logo os dois, que aí as pessoas já entendem. Então elas têm o hábito de comer a salsicha mais de uma vez por semana, o que não é nem aconselhável uma vez semanal, imagine várias vezes. Então tem que restringir esse uso do hot dog, do cachorro quente. Em relação às carnes processadas, tem o perigo do câncer também, né? É verdade que elas podem causar câncer ou de repente podem induzir o corpo a produzir algum tipo de câncer? Como que funciona? Sim, é o mesmo caso da carne vermelha. A carne processada, ela tem uma tendência maior a se contrair um câncer futuramente. Essas carnes, principalmente, como eu falei anteriormente aqui, um câncer do intestino ou câncer de próstata. Então, nesses casos, nós temos que restringir o uso das carnes, principalmente da carne processada. Uma pessoa que tem hepatite, então, na sua dieta, o que a gente evita? O consumo da carne, não só da carne processada, como da carne vermelha. Espaçar o máximo possível para que reduza a sua carga viral. Em relação às carnes vermelhas, quanto seria, por exemplo, uma porção ideal para um dia? Uma fatia ou de repente 2 fatias? Eu já ouvi, não sei se é verdade, a senhora pode até esclarecer pra gente, mas eu já ouvi dizer que o bife que você come precisa ser do tamanho da sua mão. Em relação ao prato sempre do almoço ou da janta, enfim, tem que ser do tamanho da sua mão. Então a minha mão é pequenininha, meu bife seria bem pequenininho, né, gente? Isso é verdade ou não é bem por aí? Bem, é a mão, mas não é a mão toda, não. É a palma da mão. Ainda é menor. É a palma da mão. Meu Deus. Essa é a quantidade. Então, quando você vê uma pessoa grande, ela tem uma palma da mão maior. Por quê, né? Então, a gente dá esse sinal para a pessoa, né? Essa referência. Mas, geralmente, nós, nutricionistas, trabalhamos com gramagem. Então, dependendo da pessoa, a gente pode fazer diariamente uma dose de 100 ou 120 gramas ao dia. Isso se puder, senão a gente diminui essa gramagem. E aí, no caso, pensando nos 3 dias, nós consumiríamos 120 por dia. Cada dia a gente consome 120 e aí no final dá o total da semana. Seria isso? Exatamente. É por dia essa gramagem. Por isso que nós não podemos consumir vários dias da semana carne. Porque senão é muito prejudicial à saúde. Traz malefícios mesmo, como a gente viu. A carne, ela produz uma substância carcinogênica. Então, nós devemos evitar o consumo. Quando você come carne, você sente que a sua digestão demora mais a ser feita. Justamente por isso. Então, quando você come uma carne branca, você tem uma digestão mais rápida. Vocês, eu fiquei com fome mais rápido, eu não gosto de comer peixe que eu sinto fome. Não, nós vamos complementar com as sobremesas, com todos os acompanhamentos, para que isso não ocorra. Bom, nós temos uma pergunta já do Arlen, mas a gente só vai saber qual é e também a resposta quando nós voltarmos do intervalo. E se você ainda não enviou sua participação, 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. Pode começar a enviar as suas dúvidas também, que a gente vai responder tudo quando a gente voltar. Não sai daí.